Seja muito bem-vindo, você ouvinte, ao podcast referente à Física Experimental. Esse programa é especialmente direcionado aos estudantes de Física Experimental e ao nosso professor Klaus. Bom, como tema principal, a gente vai apresentar a vocês as polias. Nesse episódio, você vai ficar por dentro de todas as características de uma polia, como ela funciona e vai ter até explicação de fórmula, viu? Então fica com a gente até o final. Bom, como nossa pergunta principal, a gente tem: é possível verificar que o uso de polias pode reduzir o esforço? Como quantificar? Para poder se explicar essa pergunta, primeiramente, precisa-se entender o sistema de polias. O sistema de polia existe a fixa e a móvel. A polia fixa ficará presa no teto, sem movimento, enquanto a pessoa puxa a corda. Nesse tipo de polia, o peso do objeto que será levantado não diminuirá, somente irá facilitar o processo de erguer algo. E a polia móvel? A polia móvel é um pouco mais complicada a sua explicação, mas resumindo, na polia móvel ela terá uma movimentação ao longo da força aplicada na corda. Porém, o peso do objeto será dividido por 2. E por que isso acontece? Bom, isso acontecerá porque a polia é presa por 2 cordas. Uma que será presa ao teto e outra que será utilizada para puxar e fazer o movimento de levantar o objeto. Como já sabemos, o peso é um tipo de força, e como ele está preso em 2 cordas, ele se dividirá em 2. Assim, a pessoa terá que fazer a metade da força quando tiver uma polia móvel. E o que acontece quando se obtém outras polias móveis no sistema? Isso é possível? No sistema de polia é possível sim ter outras polias móveis, e o que simplesmente irá acontecer é que o peso irá continuar se dividindo. Até existe uma fórmula para se ter o cálculo do peso final, que é: a força necessária para se fazer a movimentação do sistema é igual o peso do objeto sobre 2 elevados aos números das polias móveis do sistema. Traduzindo, F é igual a P sobre 2 elevado a N. Você poderia citar alguma demonstração da fórmula? É claro? Imagina uma certa situação. Um homem precisa levantar um objeto de 200 quilos até o segundo andar da sua casa. Para isso, ele imaginou utilizar um sistema de polia para diminuir os seus esforços. Sabendo que ele só consegue fazer 125 newtons de força, ele começa a fazer os cálculos. Assim, primeiramente é calculado o peso do objeto, que segundo a fórmula, peso igual a massa vezes a aceleração da gravidade, que é aproximadamente 10 metros por segundo, será 2.000 newtons. Depois disso, é preciso prender uma polia fixa ao teto. Porém, o necessário para fazer força continuará sendo 2.000 newtons. Desse modo, foi necessário utilizar 4 polias móveis, pois, seguindo a fórmula anterior, F é igual a P sobre 2 elevado a N. Ficará 2 elevado a 4, que resultará em 16. Assim, 2.000 será dividido por 16, dando que a força necessária para erguer o objeto a partir do sistema de polias é 125 newtons. E, como já foi citado no começo, o homem ele consegue fazer essa força, sendo possível levantar assim com o sistema de polias. E agora que você já explicou sobre o sistema de polias, seria possível responder a pergunta inicial? Bom, sendo a pergunta inicial a questão sobre esforço e como quantificá-lo, a resposta será que ele diminuirá, pois, levando em consideração que o esforço utilizado será a força necessária para erguer um objeto qualquer, o sistema de polias conseguirá diminuir o peso do objeto, graças às polias móveis. E também já ficou claro como se quantifica o esforço. A força necessária para erguer o objeto será igual ao seu peso do objeto, pois as duas forças quantificadas por newtons. Bom, fala galera, tô aqui para agradecer a audiência de vocês nessa entrevista, nesse podcast. Agradecer ao entrevistador Luiz Felipe, que fez muito bem todas as perguntas, e principalmente, ao nosso convidado de honra, nosso ilustre convidado Thiago, esse cara lindo, maravilhoso, que respondeu tudo de forma perfeita e bela. Muito obrigado, Thiago, e muito obrigado a todos vocês que assistiram. Valeu!